Qual, na minha opinião, é a estrutura ideal para uma empresa de marketing digital faturar 9 dígitos? Muita gente quer faturar 8, 7, 9 dígitos nesse mercado, só que não sabe exatamente qual caminho percorrer. Qual, afinal, é a estrutura ideal de uma empresa que fatura pra caralho nesse negócio? Se você pensa que é só você, com o rabo sentado atrás de uma cadeira, que vai fazer um negócio gigante de 9, 10 dígitos acontecer, na minha opinião, você tá muito enganado. O problema é que isso que é implantado na tua cabeça. Não é bem assim. Eu vou te passar a estrutura que eu considero ideal para que uma empresa fature 9 dígitos, para que uma empresa de produtos fature 9 dígitos. Uma empresa que trabalha desenvolvendo produtos e vendendo produtos, na minha opinião, ela tem 3 pilares principais. O primeiro pilar principal dela é a estrutura O, que é a estrutura de oferta. A estrutura de oferta, normalmente, ela é composta por 1 ou 2 copywriters e um designer. Porque essa estrutura, ela trabalha com 2 coisas principais. Ela faz análise constante de comportamento de mercado. Como eu falei no vídeo Bora Vender, é só você entrar aí no meu IGTV e procurar o vídeo Bora Vender, que você vai entender isso. E o segundo pilar principal é a estrutura e criação de oferta. Essa equipe está o tempo todo desenvolvendo novas ofertas com base em uma análise geral de mercado. Esse, para mim, é o time ideal de oferta. Dentro desse desenvolvimento de oferta, a gente tem vários processos de criação rápido e processos de criação mais completos de desenvolvimento de oferta, mas basicamente a gente precisa ter nessa estrutura de 1 a 2 copywriters e um designer à disposição dessa equipe. Num segundo pilar, a gente tem a estrutura C. Então a gente completa a estrutura O e depois a gente vem para a estrutura C. A estrutura C é responsável pela conversão. Essa é uma equipe analítica, ela trabalha analisando dados com base no que está sendo gerado no nosso motor, que a gente vai falar a seguir, e essa equipe ela é responsável por otimizar a conversão, otimizar o que veio da oferta e criar novas estruturas e estratégias de oferta para o mesmo produto ou outros produtos que vêm da estrutura O. Esse time é composto por um copywriter e um copywriter analítico. É um cara que estuda e é treinado para análise de métricas e crescimento de conversão, e desenvolvimento de conversão e otimização de conversão. O copywriter presente, ele também tem a responsabilidade de criar novas maneiras de ofertar os mesmos produtos e desenvolver novas estruturas para que o motor consiga girar mais rápido. Esse cara também tem que estar ligado no que eu falo no vídeo Bora Vender, que tá aí no meu IGTV. Eu recomendo muito que você assista esse vídeo. Além desses 2 profissionais, a gente também precisa de um designer à disposição para que ele possa desenvolver com velocidade o que a gente precisa. E a gente precisa de um time de defesa. A gente precisa de alguém que defenda toda a estrutura de venda. O que é isso? São os caras que vão trabalhar principalmente com o tráfego orgânico para defesa da marca, para defesa das estruturas em todos os motores de busca, nos principais pelo menos, como Google e YouTube, e uma defesa também estruturada para retenção de tráfego. O que é isso? A gente tem um time de venda ativa. Esse time é responsável por pegar todo o fluxo que vem de boleto, abandono de carrinho, cartão recusado, e esse time, ele é responsável pela venda ativa. É o time que vai falar com todos os clientes enquanto eles estão passando por esses fluxos. Além disso, a equipe de conversão também cria processos de captação de lead para poder ser convertido pelo time ativo ou pelas estruturas de automação. Existe também um profissional nessa estrutura que ele é focado na automação geral do produto. O cara que está trabalhando com e-mail, com SMS, com automação de WhatsApp, com as automações de um modo geral. Ele é um especialista em automação. Abaixo disso, eu também tenho dentro da estrutura base analítica da empresa, é um time de saque que é responsável pelo atendimento ao consumidor. Esse time, além de atender o consumidor para uma visão analítica, ele tem a responsabilidade de manter as taxas de reembolso reduzidas. Quando esse time não suporta, não consegue aguentar a estrutura de um cliente específico, ele joga para um outro time chamado crise. Eu gosto de chamar esse time de crise. Qual é o lance? Esse cliente entrou num alerta vermelho. Ele está num processo quase irredutível. Ele joga para um time de crise e esse time vai trabalhar esse cliente para que o reembolso seja evitado. Isso...
Isso reduz ainda mais as nossas taxas de reembolso. Essa é a base geral da estrutura C. Então eu tenho a estrutura O e a estrutura C. Agora eu vou para a terceiro pilar principal. Além desses três pilares, eu tenho estruturas complementares. Mas o terceiro pilar é a estrutura T. A estrutura T é a estrutura tráfego. Então eu tenho OCT. Dentro de toda essa estrutura, eu tenho dezenas de processos para que tudo aconteça. Então, depois da C, eu tenho a T. A estrutura T é composta por dois pilares principais, que é o tráfego interno e o tráfego externo. Qual é o propósito disso? O tráfego interno, ele recebe a demanda inicial da oferta, a oferta manda as primeiras estruturas de tráfego, ele começa o giro e ele se comunica diretamente com a conversão. Então, a conversão e o tráfego se comunicam para que o tráfego seja otimizado numa estrutura geral de conversão. Então, o tráfego ele começa a trabalhar estruturado junto com a conversão depois que tudo sai lá da oferta. E eu ainda tenho um time que é o time de gerência de afiliados. Esse time, quando começou, a gente criou a gerência de afiliados humanizada, uma gerência de afiliados que trabalhe com a mente e não só com números. Eu criei um processo de desenvolvimento de atendimento humano e a gente traz uma gerência especializada para poder conversar diretamente com o afiliado. Então a gente tem uma estrutura de conversão, uma estrutura de tráfego interno, essa estrutura de tráfego interno fazendo os processos e encaminhando isso para uma gerência externa. O nosso afiliado é uma estrutura de escala e não é o responsável pela conversão geral dos produtos. O afiliado é um parceiro de escala, é um investidor do nosso negócio. Então a gente precisa entregar para o afiliado o que está sendo validado no tráfego interno através do que vem e vai da nossa conversão. A estrutura de tráfego interno, então, tem a responsabilidade de comunicação diária com o tráfego externo para que a gente consiga elevar o nível do nosso afiliado. Não joga a responsabilidade do teu negócio no afiliado. Você vai se fuder e você vai fuder outras pessoas. Duas estruturas complementares que eu coloco na lateral desse organograma é a primeira estrutura complementar. É a estrutura de desenvolvimento, front-end, back-end e o designer. Porque esses três caras, eles vão estar trabalhando todo o tempo desenvolvendo, seja em construtores de página ou HTML ou desenvolvimentos mais otimizados, e um designer fazendo toda a estrutura ali para entregar isso para as três equipes. Então, essa estrutura complementar, ela trabalha especificamente para as três equipes. Cada equipe é como se fosse uma empresa única. Cada equipe tem um responsável e esses responsáveis, eles trabalham em uma estrutura única que se comunica com o todo. Uma outra estrutura complementar é a estrutura do topo, que é o setor administrativo da empresa, é quem está administrando, é a tesouraria que está administrando toda a estrutura e o pessoal que está administrando a empresa de uma forma geral, até que a gente chega num líder principal de toda a empresa. Mas toda a estrutura, ela é vista por um corpo maior e toda a estrutura se comunica sozinha e se comunica entre elas. Então essa, para mim, é uma estrutura ideal para 9 dígitos nesse mercado. O que acontece? Quando você começa no mercado, você não consegue implantar uma estrutura inteira por dois motivos. Primeiro motivo, normalmente as pessoas não têm verba para um investimento desse. Segundo motivo, falta inteligência do responsável pela empresa. Então é recomendado por mim há muitos anos que você comece como afiliado na estrutura T externa. Por quê? Na estrutura T, você começa a aprender a bombear o coração de toda a máquina. Não adianta você ser um especialista em oferta, um especialista em conversão, se você não tiver tráfego rodando. Porque toda análise, todo desenvolvimento depende do tráfego para que tudo aconteça. Então, quando você começa dentro do T externo, você começa se especializando no motor da tua empresa. Você começa ali num desenvolvimento de tráfego para que você jogue a responsabilidade da conversão e das outras estruturas para uma empresa mais estruturada inicialmente. Nada impede que depois você monte a sua empresa mais robusta. Mas, por exemplo, eu tenho um aluno meu que ele é uma empresa especializada só no T externo. Ele se afilia a várias empresas. Essas empresas mais robustas conseguem entregar uma estrutura de conversão para ele e esse cara, ele gira vários produtos. Ele tem vários gestores de tráfego especializados só no T externo. Então, eles conseguem manter um fluxo de
de faturamento muito alto e eles conseguem manter o negócio deles. Esse é um aluno meu, mas eu conheço vários outros que já passaram por treinamentos meus que trabalham dessa forma. Quando você trabalha com times de produtores sérios, você consegue demandar deles a conversão e você se preocupar só com tráfego. Então, eu recomendo sempre que uma pessoa comece como afiliado para que ela possa ir implantando o restante da estrutura ao longo do tempo. Essa estrutura foi desenvolvida por mim ao longo desses anos todos que eu trabalho no mercado e eu fui experimentando cada peça para chegar aqui e falar para você que é, na minha opinião, a estrutura ideal para se trabalhar. E não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo para que outras pessoas também tenham a chance de aprender assim como você está aprendendo. Beleza? Que Deus te abençoe. Bora para cima. Tchau, tchau.